Bom dia, sejam muito bem-vindos à quarta edição da Expo Cascais 2021, um ano diferente. Vamos tentar conseguir aqui fazer uma coisa, dada a pandemia, assim um bocadinho diferente, mas que consigamos chegar a todos da melhor forma possível. Em primeiro lugar, vamos dar o início a um webinar no âmbito da programação geral da Expo Cascais, um evento intitulado Neurociências aplicadas aos negócios. E em nome da organização agradeço a presença do Alexandre Rodrigues, professor e consultor de empresas na área da gestão empresarial. Alexandre, então fale-nos lá um bocadinho deste tema. Vamos lá. Primeiramente, gostaria então de agradecer a Expo Cascais, a sua equipe, nossa maravilhosa organização. Desde a última edição já esplêndido, hoje com uma inovação, né? A gente pode dizer que é uma inovação, não é um problema que a gente está enfrentando, a gente está corrigindo um problema e a gente está avançando, eu acho que isso vai se perpetuar. Então, gostaria, Antônio, de te agradecer também a recepção. E posso levantar então? Claro que sim, força. Então tá bom. Bom, gente... o que eu vou trazer aqui é algo que possa parecer novo para a grande maioria das pessoas, né? Mas a gente vai perceber que as coisas que eu estou trazendo aqui nesse momento, e eu não quero me perder muito tempo, porque a gente tem bastante coisa para ver, são coisas todas que a gente já sabe, só que a gente vai aprender um pouquinho na prática como a gente consegue colocar algumas coisas dentro do nosso negócio, tá? E que são imprescindíveis para a grande maioria dos negócios, seja esse negócio grande, ou seja, esse negócio, um pequeno negócio. Tá? A ideia é que quando vocês estiverem assistindo essa palestra agora, nesse momento, ou mais tarde, via streaming, ou via YouTube, ou via vídeo, ao momento que vocês preferirem, vocês tentar aplicar isso de uma forma prática dentro do seu negócio. Tá? O que eu for trazer aqui de conceitos, vocês tentar refletir isso para dentro da empresa, para dentro da equipa, para dentro de como vocês conseguem trazer isso, agregar valor ao negócio de vocês. Então eu vou falar aqui basicamente de 3 pilares, tá? Confiança, como a gente desperta a confiança, como é que a confiança funciona então dentro da nossa cabeça, tá? Como é que a persuasão funciona, tá? E como é que a qualidade funciona, que são 3 pilares que nós recebemos diariamente demandas sobre esses 3 pilares. Então eu quero tentar construir isso de uma forma mais prática e funcional de como a gente pode aplicar isso dentro dos nossos negócios hoje. Tá? Primeiro, eu sempre gosto de abrir a nossa palestra com esse slide que fala sobre os 3 cérebros. Existe uma teoria já antiga, de 1960, que fala sobre o cérebro trino. Essa teoria ela não é muito bem vista hoje pela neurociência, porque ela é uma teoria que já foi ultrapassada. Ultrapassada em qual sentido? Que no início, quando foi criada a teoria dos 3 cérebros, vamos dizer assim, por Paul MacLean, ele foi desenvolvido de uma forma como se o nosso cérebro trabalhasse de forma não integrada, ou seja, de forma extremamente separada. Ele separou em camadas esse nosso cérebro e ele dizia que nós trabalhávamos com cérebros em camadas. Isso já foi descaracterizado, já não existe mais esse conceito hoje em dia pela neurociência moderna, mas o que existe são as segmentações, ou seja, a predominância de determinados pontos em relação às partes do nosso cérebro. Então nós temos hoje 3 tipos de predominância, vamos dizer assim. Um que a gente chama de cérebro reptiliano, cérebro mais instintivo, é aquele que você tem os seus instintos mais aflorados, ou seja, o cérebro que cuida da sua sobrevivência. Nós temos o que a gente chama de sistema límbico, que é o sistema emocional, né? Um sistema que você tem uma certa interação com esse sistema, é aquele sistema que te traz sentimentos, que te traz proximidade, que te leva a afastamento de determinados ambientes. E nós temos o que a gente chama de neocórtex, que é a última evolução do nosso cérebro, que se deu há praticamente 200 mil anos atrás, que é aquele que você planeja as suas ações. Então, isso ainda é bem funcional nos dias de hoje, tá? E a gente vai utilizar um pouquinho dessa teoria para conseguir nos balizar em relação aos assuntos que a gente traz hoje. Nosso cérebro tem 3 funções básicas, ou seja, 3 leis básicas que você não pode corromper quando você está trabalhando, quando você está apresentando uma ideia, um produto, um serviço, seja o que você quiser apresentar, que são fugir do perigo. O que é fugir do perigo? O nosso cérebro foi construído para que a gente fuja de determinados períodos. Imagina 200 mil anos atrás como era o nosso mundo. Né? Então você estava andando aí na savana africana e vinha um tigre dente de sabre na sua frente, você tinha que reagir rápido, você não podia lutar com esse animal, porque ele era muito mais forte, consequentemente a fuga. Então isso está muito
incrustado no nosso cérebro, está muito dentro do nosso cérebro. Qualquer coisa que nos tire da nossa zona de conforto, de alguma forma, o nosso cérebro tende a fugir. Então, vamos lá, vamos começar a praticar nesse exato momento. Eu entro numa loja, tá? Você tem uma loja, você decora aquela loja com todo o esmero possível. Eu entro numa loja e tem uma vendedora que está me olhando com uma cara assim não muito boa. Ela não me dá aquele sorriso, ela está no mau dia, tá tudo certo, todo mundo tem o seu mau dia. O que o meu cérebro processa? A fuga. Porque ali já é uma área que eu não estou me confortando. Então você pode racionalmente, lá ativando o seu neocórtex, dizer, não, eu preciso entrar nessa loja porque eu tenho uma necessidade. Mas o seu cérebro já recuou. Então esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é energia. Consumir energia. Há 200 mil anos atrás não tínhamos geladeira, nós não tínhamos supermercado, né? Ou seja, a gente não tinha frigorífico, nós não tínhamos nada para armazenar comida. Então era algo muito difícil conseguir energia. Então o meu cérebro foi montado para que eu não gaste energia à toa. Então, ou seja, se eu conseguir entrar num local onde eu me sinta confortável rapidamente, o meu cérebro consome menos energia para que eu esteja naquele local, o que é um ponto positivo para mim também. E o terceiro é a reprodução. A reprodução é qualquer espécie, né, no fundo, qualquer espécie quer o quê? Reproduzir, ou seja, perpetuar o seu código genético, passar o seu código genético adiante. Então, tudo que te dê algum tipo de vantagem que você possa reproduzir, também está valendo. Então, ou seja, se o produto que você está vendendo é um carro esporte, por exemplo, para o homem um carro esporte é uma máquina. Né? Para o homem o carro esporte é o quê? É um equipamento que vai ajudar ele a caçar, ou seja, vai dar para ele vantagem sobre outros homens e, consequentemente, né, o fim do macho alfa é que ele seja escolhido. Então, quer dizer, vejam bem que isso tudo tem uma explicação antropológica, o porquê que se aproximam-se das coisas ou porquê que se afastam das coisas, tá? Essa imagem também é bem interessante, que eu falo um pouquinho sobre esse conjunto do neuromarketing. A gente já explicou um pouquinho aqui, mas eu acho que vale a pena reforçar através de uma imagem. Nós temos na primeira parte um triângulo que fala sobre neurociência, marketing e psicologia. A neurociência é basicamente as estruturas cerebrais que cercam ou que dão função ao nosso cérebro. A parte da psicologia é como nós processamos essa gama de estímulos que tem à nossa volta nesse momento. Então, cada pessoa processa de uma forma diferente. Eu posso montar um ambiente, eu compreendo de uma forma, ele compreende de outra forma, a outra cliente compreende de outra forma. Então, quer dizer, isso é algo que é mais difícil de prever. Tá? E a gente tem o marketing, que o marketing é o quê? É a abordagem, ou seja, como é que a gente vai utilizar essas técnicas para nos aproximar do nosso cliente. Na próxima fase, nós temos ainda a neurociência com o cérebro, ou seja, os elementos anatômicos do nosso cérebro, né, que tem funções específicas. Nós temos a mente ainda, que é a psicologia. Nós temos as técnicas de persuasão, que é o marketing em si, né, ou seja, como eu vou me aproximar, como eu vou usar isso para buscar a atenção desse meu cliente. E, por fim, nós temos mais um objeto que é muito importante de se retratar aqui, que é a estratégia, ou seja, qual é a estratégia que você tem para utilizar esse composto. Então não adianta você aplicar isso sem que você tenha uma estratégia. A estratégia é sempre o primeiro item que se lança numa empresa, ou seja, você se conhece, agora a gente vai tentar se aproximar. Tá? Caso contrário, você vai investir no Google, por exemplo, né, para que você fique lá no topo do Google. Então a gente sabe quanto é que custa para você aparecer lá no topo do Google. Quando eu clico lá e ele vai para dentro do seu site, para o seu ambiente virtual, aquele ambiente virtual ele está triste, né? Então, ou seja, as pessoas não compram, as pessoas não avançam dentro das negociações porque a sua estratégia está errada. Aí você vai dizer, o Google não funciona. O Google funciona, mas o papel dele não é vender para você. O papel dele é levar pessoas ao seu ambiente. Aí a sua casa está mal arrumada, você peca na estratégia, tá? Bora lá. Essa imagem também é bem interessante, tá? Eu quero pedir para vocês já antecipadamente que não se liguem muito nessa questão do texto dessa imagem. A gente vai mandar esse material todo para quem quiser, ou para quem já se inscreveu, para quem está nos assistindo agora, e vocês vão ter isso na sua casa depois. Tá? O que eu quero mostrar aqui é como funciona o nosso comportamento, então, em relação ao nosso cérebro. Nós temos do nosso lado direito desse slide, nós temos ali
os 3 cérebros que a gente viu agora há pouco, o irracional, ou seja, a zona reptiliana completa, a gente não tem consciência sobre o que acontece nessa zona. A gente tem o sistema límbico, que é aquela parte mais emocional, onde a gente tem certa gerência, tá? A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente. E a gente tem o cérebro racional, aquele que a gente dá conta que é consciente. Então, todos esses comportamentos, eles estão alocados dentro dessa plataforma. Agora, o que é interessante a partir daí? A gente não vai transcorrer, obviamente, em cima de cada tipo de comportamento, vocês estão tendo ele na tela. A gente vai falar sobre o que está do lado esquerdo dessa imagem, que é 95% do nosso comportamento, das nossas ações são inconscientes. Veja bem, você não dá conta disso, ele é automático, simplesmente acontece. O que eu posso te fazer? Eu posso dar um empurrãozinho, eu posso dar uma ajuda para que você se aproxime mais de mim pelo seu lado inconsciente, sem precisar raciocinar nessa aproximação. Então, o que a gente está tentando mostrar aqui é que todos nós já temos esses elementos, vocês já têm todas as ferramentas na mão de vocês. O que a gente tem que fazer é se tornar consciente de como a gente pode utilizar isso de uma forma técnica, ou seja, de uma forma racional dentro do nosso negócio. Então, ou seja, se você pinta uma parede de amarelo, você tem que saber tecnicamente por que amarelo. Qual é o efeito que o amarelo dá dentro do seu cliente ou dentro das pessoas que participam daquele ambiente? Essa é a questão. Né? Então, assim, não é mais sorte, é aproximação. Tá? É quanto que você tecnicamente constrói os estímulos da sua volta para que você tenha esse retorno. Esse slide também é muito interessante. Né? Você deve estar se perguntando agora, tá, mas para que eu preciso saber disso? Para que eu tenho que estudar neurociência se eu já estudei marketing, se eu já estudei administração, se eu já estudei gestão, tenho um mestrado, tenho uma pós-graduação em cima disso? Porque todo estudo complementar vai te trazer vantagens sobre outras pessoas que não têm esse estudo. Um conhecimento de uma outra área, de um outro campo que foge à sua área de formação, vai te dar competências e habilidades, vão desenvolver habilidades de pessoas que não tiveram oportunidade de ver essa informação. Então eu trago ali duas imagens que são bem interessantes. Uma imagem é um leão, né, que tem até uma piada que diz o seguinte, que tinham 2 caçadores embaixo de uma árvore, né, estavam lá numa savana na África, e aí eles pararam para descansar, e de repente um disse assim para o outro, olha, tem um leão lá. Né? Aí o outro disse, não, mas não tem problema, ele está muito longe. Né? Aí daqui a pouco o leão começa a olhar para eles. Aí o senhor disse assim, olha, ele está olhando para nós. Aí ele disse, não, mas só está olhando, não te preocupa, vamos descansar aqui que a gente tem um dia cheio pela frente. Daqui a pouco o leão começa a caminhar para eles, né, na sua direção. E aí o rapaz disse, olha, ele está caminhando para cá. Eu disse, mas não te preocupa, está longe. Daqui a pouco ele começa a correr na direção deles. Aí o outro diz, olha, eu acho que está realmente nós ir embora. E eles começam a correr também, e o leão acelera o passo e eles começam a correr. O que acontece? Que um para e começa a amarrar os sapatos. Eles tinham tirado os sapatos para relaxar. E o outro sai correndo. Ele olha para trás e diz assim, mas por que você está botando o sapato? Você acha que você vai correr mais do que o leão? Aí ele diz, não, eu quero correr mais do que você. Então, assim, o mercado é assim. Você não tem que correr mais do que o leão. Você não tem que dar aos seus clientes uma oportunidade que eles nem sabem que eles estão precisando nesse momento. Você tem que andar à frente do seu concorrente. Quando você estuda neurociência e psicologia, você está à frente do seu concorrente, porque ele não tem acesso a esse tipo de informação. E por outro lado, a gente tem o que a gente chama de técnica da baixinha da foto. O que é a baixinha da foto? Quem tem uma estatura mais baixa sabe do que eu estou falando. Quando vamos bater foto com um grupo, com a turma inteira, o que a baixinha faz? Ela sai de trás e ela se posiciona na frente. Por que ela se posiciona na frente? Porque se ela ficar atrás, ela não aparece. E ainda assim, quando ela está na frente, ela levanta o pezinho, né, para ficar mais alta. Então é isso que você tem que fazer na sua empresa, é se posicionar de uma forma que as pessoas consigam enxergar vocês de uma maneira diferente. Se você fizer exatamente o que todo mundo está fazendo, você vai perder em escala, você vai perder no tamanho da sua empresa, você vai perder em publicidade, que você não tem todo esse dinheiro para apostar na publicidade. Então você tem que ter um diferencial. E o diferencial é você saber coisas que as outras pessoas não sabem. Bora lá. Qual é a tríade, então, do bom negócio? Né? Despertar a confiança, que é o tema da nossa palestra de hoje. Como é que você desperta a persuasão, como isso funciona no nosso cérebro, e como é que você trabalha a qualidade. Tá? Confiança. A confiança, eu trouxe aqui algumas dicas, né? Obviamente que cada tópico desse daria uma aula inteira, né? Mas a gente vai tentar resumir isso dentro de 1h30. Eu trouxe aqui 2 dicas de como é que você desperta a confiança. Primeiro é tendência à confirmação. Nós temos uma forte tendência de nos aproximar de pessoas e grupos de pessoas que concordam com o que a gente está falando.
Então, ou seja, para você concordar, não mentir, tá? Não é mentir, mas é você concordar. O seu cliente fala alguma coisa, você pode não saber de todo o ambiente que rodeia esse cliente, mas você pode concordar com ele. Não, eu acho que sim, eu acho que esse produto vai ser muito bom. Poxa, que interessante o sucesso da sua empresa, né? Ou seja, você começa a ver a trajetória desse cliente, você conhece a história dele. Então, encontrar vieses aos quais você consegue interagir com ele de forma positiva, tá? A segunda dica, me chame pelo nome. O que é chamar pelo nome? Você conhecer o nome do seu cliente. Você não tratar o seu cliente como um número, tá? Aí você vai dizer assim, nossa, mas são tantos clientes. Sim, mas você tem um sistema de informática que pode lembrar o dia que ele faz aniversário, o dia que a esposa faz aniversário, o dia da última compra, qual foi a compra que ele mais teve naquele mês. Ou seja, você tem uma gama, uma rede de informações que você pode usar a seu favor. Eu tive uma vez a oportunidade de participar de uma mesa, de um conselho de uma grande empresa no Brasil, ao qual o diretor passava de estado em estado para fazer reunião com as equipes. E o que ele fazia antes da equipe? Ele pegava um dossiê de cada colaborador que participava da equipe dele, estudava esse dossiê e perguntava no dia da reunião como é que foi o evento da sua filha. Pô, como é que foi o evento da escola da sua filha? Ela gostou? Como é que foi, né? Pô, a sua esposa estava aí fazendo alguma coisa, como é que foi? As pessoas se impressionavam como é que um diretor de uma empresa nacional, do tamanho do Brasil, conseguia conhecer a família de cada pessoa. Mas ele estudava isso. Veja a proximidade que você vai ter com o seu colaborador, se você consegue fazer essa proximidade. Veja a condição de aproximação que você vai ter com o seu cliente, se você consegue pegar detalhes da vida dele e mostrar que você se importa com ele. E o terceiro ponto é, mais importante que eu são os meus. Quem é mais importante do que você na sua vida? É os seus filhos, é a sua família. Então, ou seja, isso tudo que eu estou dizendo, ele serve para marketing externo, mas serve como marketing também. Então, certa vez eu estava numa empresa fazendo um trabalho também, e quase toda empresa tem aquele dia do aniversário, aí que compra um bolo, compra salgadinhos e coisa desse tipo e faz um aniversário para o colaborador ali. Obviamente, você faz o aniversário para o colaborador, mas ele continua na empresa trabalhando, né? O que ele mais queria, e o que a gente mais descobriu que ele queria, era ir para casa com o seu filho, com a sua família naquele dia. Então, se você desse um dia de folga, para ele valeria muito mais a pena do que você gastar aquele dinheiro com algo que ele não aproveitaria tanto, tá? Então, ou seja, dentro desse conhecimento, o que se fez? Se fez, por exemplo, tinha uma funcionária que tinha um filho chamado Joãozinho, por exemplo. No dia do aniversário do Joãozinho, ela chegava para trabalhar, tinha em cima da sua mesa um carrinho de brinquedo, um Hot Wheels, e 2 ingressos para o cinema dizendo, olha, fulana de tal, você hoje está com folga no trabalho para você levar o seu filho no cinema, né, aproveite o dia com o seu filho. O que acontece, gente? O que acontece? Tá? Você pode dizer, sim, mas eu vou liberar o meu funcionário a cada vez que o filho dele tiver de aniversário? Sim. Por que sim? Porque aquele dia ele não está produtivo. Ele queria estar em casa. A mente dele está em casa. A mente produtiva está em casa com o seu filho. Quando você dá essa oportunidade, ele te traz a reciprocidade em dobro disso. Ou seja, poxa, você está pensando na minha felicidade, na felicidade do meu filho, então vocês são importantes para mim. Todo o grau de importância, ele é recíproco. Tá? Nós somos extremamente recíprocos. Por quê? De novo, há 200 mil anos atrás, quando eu matava uma zebra para eu comer, eu não conseguia comer ela toda num dia. Eu tinha que dividir com alguém. E quando eu dividia com alguém que não caçou, essa pessoa o outro dia dividia comigo também. Então nós fomos modelados sobre reciprocidade. Então a reciprocidade é algo importante para os dois lados. Tá? Relacionamento, diga o que eu quero dizer. Diga o que eu quero dizer fala o que a pessoa precisa ouvir. Não fala muito. Né? Ninguém gosta de pessoas falando o tempo inteiro. Ninguém gosta de receber 52 e-mails da sua empresa quando ele não quer comprar um produto. Então assim, interage com esse cliente quando você tem coisas bacanas para dizer. Agora o que você pode fazer é gerar conteúdos interessantes. Isso sim. Por quê, gente? Ninguém compra nada por imposição. As pessoas compram por disposição. Elas têm que estar dispostas a comprar. Segundo, desmistifique o medo. O que é desmistificar o medo? Fazer com que aquela pessoa não tenha medo de usar o seu produto. Então você tem um produto tão bom, tão cheio de qualidades, que por incrível que pareça, as pessoas tendem a se afastar, porque elas têm medo de que aquilo não funcione na sua mão.
Então, ou seja, desmistificar o medo é aquela parte do nosso cérebro que ativa, né, que chama-se amígdala cerebral, ela ativa sempre que você entra numa zona de desconforto. Então você apresenta tantas características que em vez de você me aproximar, você me afasta. Então o que é legal? Menos características, mas características que eu consiga assumir como uma solução para mim. Terceiro, surpreenda. Surpreenda o seu cliente. Veja bem, não é extrapole as expectativas do seu cliente, não é dar para ele mais do que ele quer, é surpreender. Ou seja, se você diz que vai entregar o produto em 5 dias, você conseguir entregar em 3, você já surpreendeu. Se você conseguir ligar para ele no dia do aniversário, ou mandar um e-mail, ou mandar um presentinho para o dia do aniversário, você já surpreendeu. Veja bem, às vezes você está com uma expectativa baixa. Então você vai para trabalhar, o pneu do seu carro está furado. Poxa, você já baixa a expectativa, eu vou ter que ir de transporte, o transporte vai demorar. Aí quando você chega na paragem, o autocarro já está vindo. Poxa, já superou a sua expectativa. Você sobe no autocarro, o motorista do autocarro já lhe dá um bom dia. Poxa, isso supera a sua expectativa. Está vendo? Que não precisa muito para superar uma expectativa. É simplesmente o monitoramento de quanto você tem de expectativa. O que a gente mais vê é empresas que prometem muito e entregam pouco. Esse é o grande problema. Então, assim, prometa que você vai entregar, ou prometa menos. Se você vai fazer um curso comigo, por exemplo, e você lá vê 10 conteúdos, eu vou te dar 12 conteúdos. Então, essas são sutilezas que você pode fazer, que não custam caro, ou até mesmo não custam nada, e que você pode surpreender o seu cliente. Tá? A surpresa é uma das 7 emoções universais que a gente vai ver daqui a pouco também. Aqui outras dicas, então estimule os sentidos, né? Nós temos 5 sentidos, pessoal. Nós temos audição, gustação, tato, olfato, visão. Não temos só a visão. Nesse momento que você está me vendo pelo vídeo, você está trabalhando 2 sentidos básicos, mais prioritários, a audição e a visão. Mas nós temos outros. Então, por exemplo, se eu quiser te surpreender, você pode receber na sua casa um kit de material, que você vai tocar nesse kit de material. Quando eu estou na sua loja, eu posso ter uma música de fundo, eu posso ter um café, eu posso ter uma água que eu posso degustar na sua loja, eu posso ter um odor, nós temos marketing olfativo hoje, cada marca tem um cheiro específico. Então, veja bem, expanda a consciência para utilizar dos nossos 5 sentidos. É por aí que a gente capta o mundo à nossa volta. As cores também afetam, então você não pode pintar uma parede de qualquer cor porque você acha bonito. Não, cada cor fala com a gente, cada cor traz um tipo emocional. Então tudo é tecnicamente planejado para que nós tenhamos mais proximidade ou menos proximidade. O storytelling, qual é a história da sua empresa? Qual é o propósito da sua empresa? O que você quer passar para as pessoas? O que você vende? Quem você ajuda? Toda empresa tem uma história bacana. Encontre essa história e conte essa história de uma maneira bonita para as pessoas. Padrão é importante. Né? O nosso cérebro reconhece padrões muito, muito fácil. Né? Então, quanto mais rápido eu reconhecer o padrão de uma sala, essa sala é igual. Por exemplo, eu não sei quem montou essa sala, mas ela está padronizada, porque inevitavelmente você vai padronizar. Né? Se você for colocar as cadeiras e as mesas em determinadas posições, você vai colocar 5 de um lado, 5 do outro, ou você vai distribuir de uma forma harmônica. Por quê? Para que a gente consiga entender a sala de uma forma mais rápida. Quando eu entro numa loja muito bagunçada, aquilo me dá confusão. A minha confusão de eu tentar entender o ambiente já está consumindo energia. E um dos 3 pilares é a energia. Então, ou seja, padroniza a forma como você vai trabalhar. Se você vai no supermercado hoje, você vai ver que o supermercado é todo padronizado. Você sabe qual corredor está o tipo de produto que você busca. Quando muda o corredor, você fica assim, nossa, estava aqui, agora não está. Né? Você sofre um pouquinho até encontrar o produto naquele lugar. Todo o sofrimento traz afastamento. Tá? Aqui nós temos algumas imagens ali, a gente tem uma tampa, né, acho que é de bueiro, que chama aqui, não sei como chama aqui. Aqui chama-se uma tampa de esgoto. Uma tampa de esgoto, né, que ela está invertida, ou seja, alguém fez a manutenção ali e colocou aquela tampa ao contrário. Você passa por ali e você não entende o porquê que aquela pessoa fez aquilo. E as pessoas até ficam um bocado confusas e ficam a olhar para aquilo. E há umas que até ficam irritadas com aquela situação. Ou seja, se você tem toque, ou se você tem um transtorno compulsivo de qualquer forma, você se incomoda de ver aquilo. Mas assim, é algo que você não consegue admitir. Então, enquanto você chega num lugar padronizado, você se sente mais confortável. Você sabe onde você vai sentar, você conhece a hierarquia do local, você conhece o ambiente, então nós nos sentimos mais confortáveis. Isso é o poder do padrão. O poder do hábito. O que é um hábito? Um hábito são comportamentos automatizados que levam você a aumentar a performance. Então, por exemplo, o Antônio, quando chega em casa, ele vai pegar a chave da sua casa e vai colocar sempre no mesmo lugar. Por quê?
Porque se ele coloca em outro lugar, é capaz de ele sair de casa e esquecer a chave. Agora, por que ele fez isso? É o cérebro dele que está fazendo isso. Ele não pensa na hora que ele vai fazer. Aquilo é automático. Nós vivemos numa grande rotina automatizada. Então, daqui a pouco a gente já está saindo na rua, começa a ver as luzes de Natal, o que a gente pensa? Nossa, já chegou o Natal. Já acabou o ano. Por quê? Porque a gente cria tantos hábitos e rotinas que a nossa vida vira uma massa de hábitos e a gente esquece de viver experiências novas. Então, o hábito, ao mesmo tempo que ele te impulsiona, ele faz com que você acelere performance sem que precise pensar, sem que precise consumir energia, ele te condiciona a uma vida automatizada também. Então, duas coisas. Primeiro, conheça o hábito do seu cliente, o que ele faz para você prover a melhor solução. E segundo, provenha ao seu cliente experiências positivas também. Tire ele do seu hábito, da sua rotina, com experiências positivas. Isso você vai criar um reforço de memória a partir dessas experiências que ele está tendo. Centralize a informação. Então, por exemplo, agora eu estou conversando com uma câmera, eu tenho que olhar para a câmera. Quando eu olho para a câmera, eu estou olhando para você nesse momento, eu estou falando com você. Deve ter milhares de pessoas me assistindo, mas eu falo você. É você que eu quero falar. Então, quando eu falo você, eu estou falando a mensagem para alguém. Então, isso é personalizar a mensagem. Quando você manda um e-mail dizendo, olá a todos, todos não é ninguém. Quando eu mando um e-mail dizendo Ronaldo, quando eu mando um e-mail dizendo Larissa, quando eu mando um e-mail dizendo Maria, João, é o João. O João vai pelo menos até a terceira linha desse e-mail, quando o nome do e-mail está o seu nome completo. Então, quer dizer, a gente recebe tanta informação hoje que a gente tem que destacar a nossa informação frente a essa gama de estímulos que nós recebemos hoje. Segundo, contraste. O contraste é você aparecer, botar o preto no branco, botar o amarelo no preto, é você destacar o seu produto no meio de outros produtos. Aí vai a embalagem, vai cor, vai a maneira como você dispõe esse produto, tá? Ou seja, a gente também tem que destacar. As cores são uma ótima forma de destaque. A gente viu ali uma zebrinha, né? Uma zebrinha sozinha no campo, ela é uma presa muito fácil para um leão. Mas quando ela se mistura com outras zebras, o que acontece? Confunde o leão. Então, quer dizer, quando a gente imagina que a zebra é um cavalinho de pijama, não é um cavalo de pijama. Ela usa aquilo para a sua sobrevivência. Se hoje existe zebra, exatamente que a sua camuflagem tem um benefício. Ou de confundir, ou de aparecer, que é o caso do pavão, por exemplo. O pavão aparece. Né? Eles usam contrastes, tá? Um contraste para confundir e outro contraste para acelerar esse processamento. Bora lá. Tangibilizar, gente. Tangibilizar é tornar as coisas concretas. O que eu estou falando para vocês aqui nesse momento, nada tem de interessante se vocês não conseguirem aplicar isso na sua vida. Eu não quero que vocês saiam dessa palestra extremamente motivados. O meu objetivo aqui não é motivar ninguém, porque os motivos de você fazer o que você tem que fazer estão dentro de você. É você que se motiva a acordar todo dia de manhã porque você tem objetivos. A pior coisa da vida de alguém é você não ter objetivos. Então, no meu caso aqui, eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão tangibilizar. Pegar isso e levar para dentro da sua empresa de uma forma prática. Tangibilização é eu tocar em alguma coisa. Eu só acredito nessa garrafa quando eu toco. Há 200 mil anos atrás não existia promessa. Existia tocar. Toquei e acreditei. Então, você ter um produto na sua loja que você pode oferecer para o cliente manipular ele, para o cliente pegar na mão, sentir o peso, sentir a textura, é tangibilizar aquela promessa que você tem. Então, hoje nós vamos lá na Vorten, por exemplo, nós vamos em várias lojas, você tem os telemóveis ali, que você pode usar, você pode botar a mão. Quando você manipula o equipamento, você crê, você acredita e ele agora é seu. O meu cérebro diz assim, quando eu faço um test drive, eu saio com o carro e o meu cérebro já diz, olha, você tocou, é seu. Porque 200 mil anos atrás você tocava, era seu, era, né, existia um mundo, não existia dono desse mundo. Então, quando eu tenho que entregar esse carro para o vendedor na loja, o cérebro grita, como você está entregando algo que já era nosso? Porque ele tangibilizou o objeto. Tá? Bora lá. Início e fim. Início e fim é como a gente registra memórias. Então, ou seja, você vai abordar um cliente, você tem que fazer uma abordagem muito bacana naquele início e fechar o projeto também de uma forma muito bacana. Aquelas coisas que aconteceram no meio, uma intempérie, uma discussão, algum erro que aconteceu, a gente não vai registrar. Pense nos relacionamentos que vocês tiveram. As memórias mais afloradas desse relacionamento não é no início do relacionamento e no final. Aquele meio a gente às vezes tem que se esforçar. Poxa, eu fiz uma viagem e tal, tenho uma experiência X. Mas o início
você não esquece. E o final você também não esquece. De uma relação comercial da mesma forma. Faça um grande início e faça um grande fechamento. As séries da Netflix não funcionam assim. O programa piloto é muito bacana e o programa do fim também é muito bacana. Aquela história do meio a gente tem que lembrar, né? Então a gente não registra muito isso. A gente registra sempre o início e o final. Os extremos que a gente chama. E por fim, o visual. 25% do nosso cérebro é dedicado à questão visual. Tem que ser bonito, tá? Não importa, tem que ter um visual bonito. Se você vai sair com uma namorada nova, o que você faz? Você se veste bem. Por quê? Porque você vai cuidar do seu visual. Inevitavelmente, nós temos que cuidar do visual porque a evolução, a seleção natural, ela fez parte do visual. Qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de defeito não perpetuaria a sua espécie. Então, isso é automático, nós somos seletivos visualmente de forma automática. Então, eu vejo muita gente dizendo assim, comprei um iPhone agora, eu vou bater uma foto no meu produto porque essa câmera está boa. Não, depende de onde você vai usar essa foto. Se ela é pilar primordial para o seu website, para mostrar o produto, você tem que contratar um fotógrafo, gente. Esse fotógrafo, ele não é um fotógrafo porque ele quis ser. É porque ele tem técnicas de manipulação de imagem que você não conhece. Então ele vai apresentar melhor o seu produto. Não é você que sabe fazer isso. Tá? Bora lá. O emocional, sempre trazer algum tipo de relação emocional. Tá? Nós temos a forte tendência a trazer emoções emocionais negativas. Por exemplo, quando eu falo de uma forma mais ríspida com alguém da empresa. Então, ou seja, por que você fez isso? Né? Então isso a gente sabe fazer muito bem. Eu sempre digo, a gente sabe desmotivar muito mais do que motivar pessoas, né? Porque é mais fácil. Agora, qual é a relação emocional positiva que você vai trazer? Eu não estou dizendo que você tem que dar presente para o seu cliente ou para o seu colaborador a todo momento, não é isso. Mas quanto que você ouve a pessoa? Uma vez eu fui numa empresa fazer um trabalho e eu perguntando para o diretor da empresa como é que é a relação dele com os funcionários, ele disse, aqui é tudo certo. Nossa, eles têm uma liberdade de falar comigo que a gente preza isso bastante. Aí o funcionário bateu na porta, assim, quando ele foi entrar, ele fez assim, ó. Ou seja, a gente acha que é uma coisa, mas não é, gente. Tá? Vocês podem imaginar que fazem um tipo de comportamento que vocês realmente não fazem. Então, assim, tem que cuidar isso, tá? Tem que trazer relações emocionais positivas. A linguagem corporal é importante, então como é que a gente se posiciona? Então, ou seja, se eu vou passar uma estratégia para um negócio e eu começo a ler a estratégia, gente, quem é que vai acreditar nessa estratégia? Estratégia não se fala assim. Estratégia se fala de peito aberto. Você domina a estratégia, você domina a história da sua empresa. Nesse momento, eu estou olhando aqui, né, para você, eu estou olhando aqui para a câmera. Ou seja, obviamente eu me guio por um roteiro que a gente tem, para não atrapalhar esse roteiro, para não adiantar assunto, mas a postura da pessoa em frente a quem vai passar a mensagem é prioritária. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu vejo donos de empresa querendo representar a sua marca, mas eles não sabem fazer isso, eles não têm habilidade para isso. Gente, contrata alguém ou coloca alguém que tenha essa habilidade, porque a leitura corporal passa a credibilidade também, tá bom? Essa imagem é bem interessante, né? Na velocidade que você consegue ler a expressão. Por que a gente consegue ler uma expressão corporal em meio segundo? Em meio segundo a gente tem a racionalidade disso. Na verdade, em 0,2 segundos, 2 centésimos de segundo, o nosso cérebro capta essa informação de uma linguagem corporal. Porque quando eu vi essa imagem há 200 mil anos atrás, eu já tinha que saber o que eu ia fazer. Eu não podia estar pensando, o que esse pessoal quer? Pode ter uma arma na mão? Não, parece que não vem me visitar. Porque eu tinha que saber isso muito rapidamente. Sim, uma pessoa percebe automaticamente a olhar o que é que se passa ali. Ou seja, eu tinha que já tomar uma atitude na primeira impressão que eu tinha. Então, nós trouxemos isso com a gente até hoje. O problema é que num mundo, numa transformação muito em paz que nós vivemos hoje, né? Ninguém vai invadir a sua casa, teoricamente, mas a gente ainda tem isso. Então a gente ainda consegue ler a linguagem corporal e ela comunica muito mais do que você está falando. A gente vê tanta gente falando tanta besteira, mas com uma linguagem corporal muito forte, que a gente acredita. Agora, pessoas que têm forte conhecimento sobre algo, que têm uma linguagem corporal mais tímida, a gente tenta não se aproximar, não ter muita credibilidade, já percebeu isso? Por causa da linguagem corporal. Segundo, persuasão. O que é persuasão? Persuasão é fazer com que você me dê atenção.
A diferença entre persuasão e manipulação, que muita gente diz, professor, o senhor usa a neurociência para manipular pessoas? Não. Manipulação é uma coisa, persuasão é outra completamente diferente. Manipulação é você vender algo que você não entrega. Todo mundo faz isso, todo mercado faz isso. Tá? Todo mercado ruim faz isso. Você pode comprar um carro numa loja de carros e esse carro vem com defeito e o vendedor não avisar. Ele te manipulou. Você pode bater uma foto de um produto na internet e esse produto ser outro quando chegar na sua casa, porque a foto foi mexida, ele te manipulou. Tá? Então, o que a gente ensina não é manipulação. O que a gente ensina é persuasão. Como eu vou pegar a sua atenção. Nesse momento, se você está aqui comigo até agora, é porque de alguma forma eu chamei a sua atenção. Então, para que eu consiga te vender qualquer coisa, e uma coisa importante, nós estamos vendendo sempre, a todo momento, até quando você posta a sua foto na praia, no Instagram você está vendendo a sua imagem, você está persuadindo alguém. Eu trouxe aqui as 7 emoções universais. O que são 7 emoções universais? São 7 condicionantes que todo mundo tem no mundo inteiro. Então, sempre que você utilizar alguma dessas 7 emoções universais, você vai estar, de alguma forma, chamando a atenção de alguém. A primeira é a alegria, receber alguém com um sorriso, ou proporcionar alegria onde a pessoa estiver naquele ambiente. A segunda, nojo ou aversão. Qualquer tipo de afastamento tem relação com nojo ou medo. Então, o que acontece? Muitas vezes você pode me dizer assim, por que você não é amigo daquela pessoa? Por que você não se aproxima daquela pessoa? Aí você pode pensar, nossa, eu tenho nojo daquela pessoa. Já aconteceu isso. Acontece de vez em quando, sim. Eu tenho nojo daquela... Mas como você pode ter nojo de alguma coisa que você não experimentou? Você experimentou ela para ter nojo? Nojo é algo que você precisa experimentar. Mas não, o nojo é a relação emocional que o cérebro encontra para descrever o afastamento que você quer. É uma repulsa. É uma repulsa. Mas o nojo foi desenvolvido para você se afastar de comidas venenosas, né, alimentos venenosos ou podres, ou que você não poderia consumir. Para isso que nós trouxemos o nojo para a nossa evolução. Só que a gente usa isso para pessoas, para marcas, para ambientes. Tá? Então, nojo também. Aí você vai dizer, como é que eu vou usar nojo para trabalhar dentro da minha empresa? Se você quer passar uma mensagem específica, por exemplo, diabetes, tá? Você passa lá uma mensagem de alguém que perdeu um membro, por exemplo. Nossa, isso aí é agressivo, mas faça com que a gente reflita sobre isso. Poxa, eu não quero passar por isso, então eu vou me cuidar. Para isso que se usa. Raiva da mesma forma. Raiva é uma das emoções que mais nos motiva. Então, como é que eu vou usar a raiva ao meu favor? Quando entra um cliente na sua loja com raiva, você não adianta discutir com ele. Se ele está sobre raiva, ele está sobre adrenalina. A adrenalina é um neurotransmissor que faz com que bloqueie o seu pré-frontal, o seu neocórtex, que a gente está falando lá no início da aula. Você não consegue planejar uma ação quando está com raiva. Eu tenho que baixar o seu nível de adrenalina e cortisol para que você me escute. Porque você está num momento límbico, você está num momento emocional. Então, o que acontece? Baixa esse momento, né? Ou seja, concorda, eu concordo com você, mas nós temos que trabalhar tal coisa. Tá? Desprezo. Desprezo também é uma emoção universal. Todo mundo, de certa forma, usa o desprezo. Tá? Então, quer dizer, você conhecer o porquê que alguém está reformando uma casa, aquela pessoa pode estar reformando uma casa não para morar, mas para mostrar para a sociedade que ela tem um poder social. Isso também é uma forma de desprezo. Você compra um carro mais caro, para quê? Para mostrar para os seus amigos que você está podendo, que você está com um sucesso social frente a essa sociedade que você está. Isso também é um tipo de desprezo. Medo. Todo mundo tem medo. Tá? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Então você entender o medo dessa pessoa e você tentar resolver o medo dessa pessoa de alguma forma, ou não deixar ela com medo quando ela se aproxima de você também. Surpresa, a gente já falou de surpresa. Então, surpreender o cliente de alguma forma, conseguir nivelar o nível de expectativa dele, saber o que ele quer e o que ele não quer. E por último, tristeza, gente. Tristeza também, todo mundo sente igual, em todo lugar do mundo. Desde alguém que trabalha lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos até um aborígene australiano. Então, ou seja, todo mundo tem medo. Então, quais são os medos do seu cliente? O que você pode resolver? Quais são as dores do seu cliente? Tá? Qual é a diferença entre emoção e sentimento? A emoção é aquilo que está intrínseco, ou seja, nem sempre você percebe que tipo emocional você está tendo. Tá? Eu posso estar falando muitas coisas para você que está fazendo sentido, e estão despertando aí relações emocionais. Aí eu falo alguma coisa que arrepia, diz, nossa, isso aqui agora fez muito sentido. É um tipo de emoção que foi tão forte que você sentiu.
a partir de agora ela se torna um sentimento. Tá? Então, nem sempre a gente sabe explicar o sentimento. Então, por exemplo, se eu pedir para as pessoas explicarem o que é amor, cada uma tem um tipo de explicação. Poxa, amor é quando eu tremo as pernas quando eu chego perto daquela menina que eu gosto. Pô, amor é quando eu me importo. Então, quer dizer, não existe uma explicação, cada um sente uma coisa, é uma adrenalina, é ataque cardíaco. Né? Então, quer dizer, dependendo do tipo de pessoa, ela vai explicar o amor de uma forma. Então, isso é o que ela chama de sentimento. Mas as emoções por trás disso é tudo aquilo que você está sentindo e que nem sempre você percebe, mas que fazem parte do seu poder de decisão. Então, ou seja, como é que você sabe que uma compra é utilitária e uma compra é emocional? Quando eu te pergunto, por que você comprou isso? Aí você pensa e aí você me explica. Quer dizer, tem aí uma relação emocional por trás, uma compra impulsiva, por exemplo. Aquilo que você compra e depois se arrepende. Totalmente emocional. Totalmente emocional. Então, nós nos aproximamos muito mais das coisas de forma emocional e também nos afastamos. Tá? Então, que tipo de emoção você está trazendo para esse seu público? A memória, como é que eu vou registrar essa informação? Então aqui eu trouxe um caso do efeito associativo. O efeito associativo é você ter um grande produto para apresentar, uma grande solução para apresentar. Mas se você sai da sua casa e está uma tempestade enorme, você chega molhado, todo mundo que está lá, os seus clientes estão todos molhados, estão pé da vida com aquele tempo, gente, não é o melhor momento de você apresentar essa proposta. Porque está todo mundo num momento emocionalmente perturbado ali. Então você vai apresentar uma proposta, você vai inevitavelmente ser prejudicado pela memória associativa. Aquele conjunto de experiências que vão trazer ali uma experiência negativa. Tá? Então, sempre cuidem com o ambiente onde você vai apresentar esse tipo de memória ou esse tipo de informação. Sempre cuidem com o roteiro de apresentação, ou como você vai fazer isso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está apresentando uma palestra em vídeo. Gente, o vídeo tem que ser bom. O som tem que ser bom. Então assim, eu quero apresentar, mas eu vou gravar na minha casa com o meu iPhone. Calma, que tipo de informação você está passando? É uma informação estratégica. Então você tem que ter as condicionantes perfeitas para passar essa informação. Tá? Então assim, cuidar o ambiente. Tá? Nós trabalhamos com uma rede chamada rede de memória associativa. Tudo importa nesse ambiente, todos os estímulos importam. Tem o nudge. Né? O nudge é um conceito criado por Richard Thaler, que ele foi um economista, um dos primeiros economistas que trouxe aí a psicologia e a neurociência para dentro da economia, que a gente chama de neuroeconomia. O nudge é tipo um empurrãozinho, assim, sabe? É eu montar um contexto ao qual eu faça com que você decida algo que eu gostaria que você tivesse tomado essa solução. Mas eu não vou te indicar isso, você vai descobrir aquela resposta. Tá? Então nós temos, por exemplo, o efeito de contexto, né, que monta ali 3 tipos de produtos, mas eu quero vender o do meio. Então o primeiro tem muito pouco, o último tem muito, e o do meio tem uma quantidade que tem o custo-benefício que vale mais a pena eu comprar, mas eu vou deixar o cliente escolher isso. Não é eu que vou induzir. Então quando você monta o seu portfólio de preços, você tem que fazer essas contas. Tá? Qual é o que eu quero vender? Aí você vai dizer, assim, mas e se o cliente quiser comprar o menor? Claro, eu tenho que ter o produto menor, claro. Mas a grande maioria vai comprar o do meio. O meu ponto de equilíbrio está no meio. Está tudo calculado já do produto do meio, que é o que eu já estimulei ele a comprar. Foco é importante. Tá? Aqui nós temos 2 imagens importantes. A gente tem uma primeira imagem ali, que é uma bailarina dançando. Né? E isso é o que todo mundo enxerga no primeiro momento. Mas o que o nosso cérebro enxerga naquela imagem? A gente enxerga sutileza. A gente enxerga disciplina, a gente enxerga harmonia naquela imagem. Tá? Isso é o que o cérebro enxerga. O cérebro enxerga as relações emocionais contidas nessa imagem. Na outra imagem, o que você enxerga na outra imagem? Tá? O que mais acontece nas aulas é, quando eu falo sobre a bailarina, as pessoas já começam a enxergar potência na outra imagem, elas não enxergam mais o carro. Né? Mas, obviamente tem um carro ali, mas a gente enxerga potência. Quando você olha esse carro, a imagem desse carro, ele não passa quanto que ele consome de gasolina por mês. Ele não consome isso. Quanto é que deve ser o imposto desse carro? Quanto é que deve ser o seguro desse carro? Ele não passa essa ideia. Ele passa potência. Ele passa uma vantagem competitiva que você vai ter em relação a mostrar esse carro para as pessoas. Ele passa várias condicionantes que não é as condicionantes negativas. Então, quando você bate uma foto, ou quando você foca em alguma coisa, quais são os principais critérios que você tem que absorver? Então, se você é um consultor imobiliário, por exemplo, e você vai mostrar a casa para um cliente, poxa,
aproveita daquela praça que tem na frente. Você abre a janela e leva o cliente para olhar aquela praça. Porque é um estímulo importante. Se você der a sorte de um passarinho cantar a hora que você abrir a janela, é mais uma condicionante. Olha a paz, olha o passarinho cantando, olha a paz desse local. Entendeu? Não é parede, gente. Não é só um produto, não é só a parede, não é só o hall de entrada, não é só a sacada que tem. São todos os estímulos que envolvem aquele local. No fundo, aproveito para dizer que estamos a meio do tempo. Sim. No fundo, é utilizar um bocadinho da inteligência emocional para lidar com estas questões todas na nossa vida. Quer dizer, Exatamente. Eu costumo dizer que a própria expressão inteligência emocional, ela está errada. Ela deveria ser inteligência sentimental. Porque quando você se toma conta da emoção, já virou um sentimento. já virou sentimento. Então, ou seja, você percebe que algo te deixa com raiva. O que você faz? Você já desvia disso. Né? Se você conhecer, se você for inteligente emocionalmente, você sabe o que te deixa com raiva. Então você já busca desviar disso. Ou você se prepara para o embate. Então, eu vou ter que enfrentar algo que me deixa com raiva. Então você já consegue se condicionar, você se torna mais forte, exatamente. Né? Então, e é uma gestão emocional, a gente pode dizer isso. Cada elemento do seu ambiente, para você ter uma ideia, nós temos alguma coisa em torno de 11 milhões de estímulos no ambiente. E nós captamos, nós trazemos isso para um âmbito racional em torno de 50. 11 milhões para 50, essa é a proporção de elementos que você capta. Então o que eu tenho que fazer quando eu vou apresentar algum produto para você? Eu tenho que mapear aqueles estímulos e trazer quais são os principais estímulos que vão te trazer mais relevância. E eu exploro isso. Só que para cada cliente é diferente. Você pode estar me dizendo, puxa, mas isso dá um trabalhão. Sim! Parabéns, empreendedor! Você vai ter um trabalhão. Esse é o papel do empreendedor, se preocupar com esse trabalho. Entende? Quando eu vejo aquele empreendedor que está atrás do seu balcão, eu vejo duas coisas ali. Primeiro, a necessidade. Obviamente, a gente não pode julgar aquele empreendedor que está atrás do seu balcão. E segundo, porque ele não está se preocupando com o que realmente é importante, que é a relação emocional que ele vai ter com esse cliente. Se ele puder... Se ele disser, eu estou economizando aqui um colaborador que eu deixo aqui atrás no meu balcão, porque eu ganho o salário dele. Mas quanto que você está despreocupado em atender outras demandas que são muito mais importantes? Essa é a relação estratégica. Tá? Claro que tem muita gente que faz por necessidade. Eu economizo um colaborador porque a gente está numa fase complicada, e a gente sabe que está passando por uma fase complicada. Sim, obviamente, a gente conhece isso. Mas a grande maioria economiza de um lado e perde muito do outro lado, tá? Bora lá. Memorização. Como é que funciona a memorização? Tá? Como é que eu registro uma informação? Eu tenho ali, pode ser um rapaz, uma menina, pode ser um bebê, tá? Qualquer ser humano, qualquer tipo de ser humano. Quando se confronta com um determinado estímulo, então, por exemplo, agora aqui, eu entrei numa sala, eu tenho percepções sobre essa sala. Isso tudo está acontecendo dentro do meu cérebro. Eu estou liberando neurotransmissores, eu estou emocionando, eu estou tendo vários tipos de sensações nesse momento que acontece dentro da minha cabeça. Tá? Então ali minha rede neural que está tentando entender esse ambiente de uma forma mais harmônica. Tá? A partir daí, essas informações são registradas numa parte do nosso cérebro chamada hipocampo, tá? Que é o que a gente chama de memórias de curto prazo. Tudo que a gente está vendo aqui pode estar sendo muito bem compreendido, mas vai ficar na nossa memória por um tempo limitado. Até 24, 36 horas no máximo fica dentro da nossa memória. Agora, como é que a gente faz para que essa informação, que é o nosso grande objetivo aqui, fique na memória das pessoas por muito mais tempo? A gente tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é a emocional. De alguma forma eu trazer emoções positivas que façam com que você diga, puxa, que palestra boa é essa? Nossa, eu quero rever isso, eu quero mostrar isso para outras pessoas que eu acho que precisam ver. Então eu saio de uma forma transformado, ou eu vejo aqui muito sentido para a minha vida e que me traga muitas soluções para a minha vida. Essa é uma forma. E a segunda forma é a forma prática. Cada coisa que eu disser aqui, vocês anotarem aí como é que vocês vão implementar isso e realmente implementar isso. Então agora eu quero trazer uma relação emocional para dentro da minha empresa. Como é que eu vou trazer isso para dentro com o meu colaborador? Então qual é a prática que você vai fazer dentro da empresa que você possa transformar esse colaborador? Uma vez eu fui atender uma outra empresa que vendia automóveis, também automóveis mais de alto padrão, e o cliente pegava o automóvel na loja, levava para casa, e no final do dia
a menina aqui do comercial ligava para ele e dizia assim: poxa, senhor, gostaria de pedir desculpas, mas ficou aqui alguns pneus Sterp, é Sterp que chama aqui também? Suplentes? Os pneus suplentes, né? E ficaram 2 pneus na loja e eu não sei se não é do seu carro. E eu gostaria que o senhor, por favor, me sinalizasse sim, eu pediria que você fosse até o seu carro, abrisse o porta-malas e visse se o seu pneu está lá. A primeira reação do cliente era raiva, né? Puxa vida, eu vou ter que descer até o estacionamento para ver se você não esquecer um pneu na loja. Aí, infelizmente, senhor, eu pediria para o senhor fazer isso. O que acontecia? Esse cliente descia, obviamente não esperava até meia-noite, né? Esse cliente descia, quando ele abriu o porta-mala do carro, tinha ali 2 taças, um champanhe e um convite para ele levar a sua esposa ou alguém da sua família para curtir o carro novo no restaurante. Quer dizer, ele voltava, ligava para a loja agradecendo, né? E isso é uma relação emocional. Gente, se você vende um carro de 200, 300 mil euros, quanto é que custa esse mimo para um cliente? E quanto de memória vai ficar isso? Aí você vai dizer, mas quando é que um cliente vai voltar na minha loja e comprar de novo? Ele pode não voltar a curto prazo, mas numa roda de amigos, e os seus amigos têm o mesmo poder aquisitivo que ele vai dizer, quer comprar um carro igual a esse? Vai na loja tal, fala com o vendedor tal. Isso é fidelização, isso é nova fidelização. Não comprar de novo a curto prazo, mas ele vai indicar pessoas com o mesmo potencial que ele tem de venda para comprar de você de novo. Então, essa é a relação que a gente quer trabalhar. Isso é o que registra a memória. Se todo mundo que está me olhando agora pensar num momento, ou pensar numa pessoa que você gosta nesse momento, você tem relação emocional com essa pessoa. Se eu te disser, pensa numa pessoa que você não gosta, você também tem uma memória emocional com essa pessoa. Uhum. Agora, você estava vindo para cá agora, né, hoje de manhã, você passou por várias pessoas na rua, não? Sim. Lembra de alguma? Não. Não. Por que não? Porque ele tem memória fraca? Não, porque nós não fomos feitos para memorizar, nós somos feitos para esquecer. Nós somos feitos para reter memórias importantes. Ou seja, das coisas que a gente mais gosta e das que as menos gosta. Pois, mas por acaso tenho memória que uma pessoa num carro, muito depressa, e eu até fiquei a olhar para o carro e dizer, mas porquê que este senhor vai assim tão depressa? Não lhe chamei senhor, como deve calcular. Mas porquê que ele vai tão depressa? E pronto, essa pessoa ficou-me na memória, mas lá está, como está a dizer, como não gosto, os outros, se calhar a nossa ideia é que se torna um bocadinho normais. Normais, exatamente. Normal, ele está dentro de uma curva que não te gera emoções, entendeu? Então, assim, se você vai pensar na minha época de infância, na escola, quem são os colegas que eu mais lembro? É aquele cara que mais bagunçava, ou aquele que tirava nota boa em tudo. Os outros a gente tem uma dificuldade de lembrar, porque eram normais também. Então, ou seja, para que você registre uma memória, você tem que sair do âmbito normal. É impossível fazer isso com todos os processos? Sim, mas alguns processos você pode fazer. Alguns processos você pode fazer. Então é pensar em quais processos que eu tenho condição de trazer uma relação emocional melhor, e vamos lá, relação emocional positiva, para deixar uma memória positiva. Porque para afastar da empresa, a gente pode fazer qualquer tipo de situação. Eu posso ser agressivo com o cliente, eu posso responder errado um e-mail, eu posso vender para ele um produto que ele não merece. Isso tudo vai registrar memória negativa. Agora, o que a gente pode fazer para essa trajetória ser positiva? Bora lá. E o terceiro e último pilar, o que é qualidade, gente? Qualidade é uma palavra que ela passou por uma coisa que a gente chama de saturação semântica. Saturação semântica são todas as palavras que você explica tudo e não explica nada. Tá? Quando eu digo, por que eu tenho que comprar o seu produto? Você vai me dizer, porque tem qualidade. Mas o que é qualidade? Não sei. É qualidade. Mas qualidade para você, pode não ser para mim. Então, qualidade, gente, não é o que você entrega, não é o que você pode, não é o que você quer, não é o que você acha. Qualidade é o que é qualidade para o cliente. Então, para de pensar qualidade. A gente não vai mais usar a palavra qualidade. A gente vai usar requisitos de qualidade. O que é um requisito de qualidade? Por que eu tenho que comprar o seu produto? Porque ele dura mais, porque ele tem uma melhor custo-benefício, porque eu te entrego mais rápido, porque você ganha mais dinheiro com ele. Isso são requisitos de qualidade. Quando eu começar a pensar nisso, eu vou entrar numa empresa, eu vou entrar no negócio e eu vou conseguir entender quais pontos aquela empresa pensa naquele cliente específico. Então,
Então, o que é um requisito de qualidade nesse momento? É o acesso fácil à nossa palestra, é um vídeo bom que você consiga ver bem as pessoas, ver bem os detalhes das coisas, é um áudio que você consiga entender bem. Então, quer dizer, esse é o conjunto de qualidades, de requisitos de qualidades que eu tenho que explorar nesse meu negócio. Eu posso dizer para você que você pode assistir a palestra e dizer assim, eu não gostei da palestra. Por quê? Não gostei da roupa do Alexandre. Isso não é requisito de qualidade. Isso é o que você pensa, você tem uma tendência a gostar de moda, você tem uma visão mais crítica em relação a isso, mas para nós aqui não é isso importante. O importante é o conceito por trás do produto que está entregando, se o produto tem relação com o tema, isso é mais importante, e se as condicionantes são positivas. Isso é o que eu tenho que gerenciar, isso é o que eu consigo gerenciar. Então, qualidade é o quê? Anota aí. Qualidade é o que o cliente acha que é, não é o que você acha que é. Beleza? Bora lá. Aqui é o mapa mental da compra, né? Como é que funciona esse escopo de compra. Então, a gente tem ali o ponto de dor, qual é a necessidade que esse cliente tem, por que ele se movimenta. Tá? A necessidade é aquilo que faz com que você levante da cama. Por que você levanta da cama? Você tem um propósito na sua vida. Tá? Você pode dizer assim, eu sou um adolescente, eu levanto da cama porque minha mãe manda. É a condicionante no momento, não tem problema. Mas existe ali um ponto, ninguém se mexe sem que seja necessário. Um leão na floresta, um leão lá na África, você não vê um leão fazendo Cooper. Não vai, vou me exercitar hoje para estar com o corpo sarado. O leão está sempre deitado na sombra. Quando é que ele levanta? Quando ele vai comer, reproduzir ou proteger. Você percebeu isso? Ou seja, é o motivo que ele tem, gente. Então, ponto de dor é isso. Qual é o motivo que faz com que você levante? Segundo, buscar informação. Agora eu tenho uma necessidade. Eu vou buscar informação. Eu te encontro quando eu quero encontrar o seu produto? Eu estou te encontrando hoje. Se eu colocar lá no Google, se eu colocar numa rede social, se eu for perguntar aos meus amigos, eu te encontro hoje. Então esse é o segundo ponto importante. Terceiro ponto, quais são as soluções? Agora eu encontrei 3 empresas que fazem. Como é que está a disposição disso? Como é que está a apresentação disso? Como é que está a disposição dessas informações dessas empresas? Quarto ponto, decisão de compra. Por que eu decidi comprar com você? Qual é o verdadeiro motivo que eu resolvi comprar de você? Porque eu preciso do produto, ele é um produto utilitário ou hedônico? O que é a diferença? Utilitário é uma maçã, hedônico é uma torta. Eu não compro uma maçã da mesma forma que eu compro uma torta. Eu vou no supermercado, eu escolho uma maçã, ponho no carrinho, tudo certo. Uma torta é diferente. Poxa, uma torta de aniversário. Ela vai bater foto, eu vou mostrar para o meu filho. Então, esses são produtos diferentes, tá vendo? Existem aí elementos emocionais que envolvem esse tipo de produto. A escolha é diferente. E, por fim, o pós-compra. Eu entro em contato com esse cliente para ver se ele gostou. Eu mando algo mais para ele. Ano que vem, quando ele comprou essa torta ano que vem, o filho dele vai estar fazendo aniversário ano que vem, eu vou me antecipar e dizer, olha, nós temos novidades aqui em matéria de torta, ou você já foi nosso cliente ano passado, agora você tem desconto, hein? Eu já me antecipo a isso. Agora, o que é interessante disso? Esse mapa de compra, ele é muito interessante, mas quanto em prática que você coloca isso? Então, para cada caixinha dessa, desenhe ali os requisitos que faltam, ou requisitos que você tem que ter para que esse mapa de compra se concretize, ok? Por final, já estamos agora no finalzinho, vamos falar dos 3 pilares do neuromarketing. Tá? O neuromarketing é a neurociência aplicada ao marketing. Tá? Neuromarketing tem 3 pilares fundamentais. O primeiro é a atenção, o segundo memorização e o terceiro é a emoção. Então a gente já falou sobre a emoção, a gente já falou sobre a atenção, a gente já falou sobre a memorização. Mas o que eu quero dizer? Sempre usem o acrônimo AME. Eu sempre digo, neurociência aplicada a qualquer coisa é AME. AME ou deixo. Né? Ou você entende esse escopo de como é que essas coisas funcionam, ou você contrata alguém, ou você vai estudar, ou você, enfim, você não consegue entrar nesse mundo se você não se dedicar. Atenção, é como eu vou chamar a tua atenção. Você só entende a mensagem que você dá a atenção. Toda a informação que você viu durante o seu trajeto para cá, que você não percebeu, você não armazena. É impossível você armazenar algo que você não viu. Então, primeira coisa, se você está me ouvindo agora, você está entendendo o que eu digo. Se você foi à casa de banho e voltou, você perdeu aquela informação. Eu não posso exigir que você saiba algo que eu não te passei. Então, às vezes a gente diz na universidade, quando a gente está dando aula, que eu tenho uma vez eu assisti isso na sala dos professores, um professor dizendo assim, poxa, esse semestre metade da minha turma vai reprovar.
Aí o outro disse assim, então eu te ganhei, porque 70% da minha turma vai reprovar esse semestre. E eu fiquei pensando, eu vi aqueles dois discutindo e fiquei pensando assim, poxa, que coisa estranha, na minha todo mundo passa. Então, aí eu descobri que então eu sou o bom professor, não é eles. Estavam a fazer competição ao contrário. Ao contrário, ou seja, se você falha, é porque eu não expliquei direito. Se você não entende, é porque eu não expliquei direito, porque eu estou aqui para passar a informação nesse momento. E isso é atenção. E você só não vai falhar se você der a atenção para mim. Aí depende, obviamente, de disposição, de grau de interesse, né? Mas eu tenho que saber o que te interessa para trazer esse assunto. Então, nem todos estão aqui nesse momento. Nós temos outras salas. E é isso. O que eu preciso? Que as pessoas que estão aqui aproveitem o seu tempo. Então, isso é uma reflexão muito, muito bacana que tem, por causa da própria questão da rede social. Muita gente se preocupa muito em ter seguidores. Eu me preocupo em os seguidores que me acompanham gostem de estar ali. Então, quando alguém deixa de seguir você, essa pessoa não te abandonou, gente. Ela não te abandonou, ela simplesmente não viu sentido na sua solução. Está tudo certo. Melhor ter uma rede refinada, uma rede que se interessa do que você fala, do que muita gente que te incomoda o tempo inteiro te perguntando coisas sem sentido. Então, a gente tem que ter essa questão assim, quem é que você quer reter a atenção. Segundo, memorização. Como é que você vai fazer com que a mensagem fique na cabeça da pessoa entre tantos milhões de mensagens? Poxa, você investe em publicidade para quê? Para que você tenha uma memória do seu produto a hora que aquela pessoa quer comprar. Ah, professor, você falando é fácil. Uma das coisas fáceis de fazer é o que eu estou fazendo aqui. Pô, eu vim aqui dar uma palestra, né, prestigiar um evento importante, para que vocês tenham mensagem e mais informações sobre o que eu faço. Se eu não chego a vocês de alguma forma, como é que vocês vão comprar o meu produto? Então eu tenho um canal no YouTube com mais de 200 vídeos. Mas por que você produz tanto vídeo, professor? Porque é a forma que eu vendo, é a forma que eu apresento soluções. Quando vocês forem comprar isso, vocês vão comprar de quem? Das pessoas que te fornecem soluções. Ou pelo menos vocês vão me colocar no radar de atenção. Esse é o propósito. E por último, a relação emocional. Ou seja, quanto que vocês estão sentindo disso que eu estou dizendo. Quanto que isso que eu estou dizendo faz sentido na vida de vocês. Sentido prático, tá? Não é aquilo que vocês vão desligar o computador daqui a pouco e vão esquecer, ou não vão conseguir implementar, ou vão sair super motivados e vão ficar mais perdidos. Não é isso. Sentido prático. Quanto que eu vou ganhar em relação ao que eu estou fazendo, beleza? Então, os 3 pilares. Penúltimo slide, foco na solução. O que você vende solução. Você não vende bicicleta, você vende liberdade para você sair com o seu filho. Você não vende uma moto, você vende a liberdade de você poder viajar por uma distância maior. Você não vende um carro, você vende uma locomoção para que você consiga levar sua família para um passeio. Você não vende maquiagem, você vende beleza para as mulheres que querem ficar mais bonitas. Então, quer dizer, que tipo de solução você vende? O nosso cérebro, ele entende solução. Nós temos um tipo de neurônio que chama-se neurônio espelho, que é aquele neurônio onde a gente se espelha na publicidade. Então, eu vejo alguém livre na praia, curtindo lá o seu dia, o que o meu cérebro pensa? Puxa, eu quero fazer isso. Para eu fazer isso, eu preciso do quê? Dessas condicionantes, e ali está a sua solução. Certo? Então, pensem na solução. Ali, quando eu vendo uma casa, o que eu estou vendendo uma casa? A solução que o meu cérebro entende é independência, conforto. Eu posso estar fazendo um investimento, eu quero comprar por tanto e vender por tanto. Eu penso em paz, eu penso num home office melhor. Tá vendo? Então, quando você consegue pensar a solução, todo tipo de produto pode se encaixar em algum aspecto dessa solução. E é isso que o cérebro valoriza, é quanto que ele está solucionando um problema. E por último, como é que funciona essa relação de subconsciente e inconsciente, né? O que eu sou consciente, o que eu não sou. Eu costumo comparar isso a um poço. Tá? Então eu montei a imagem de um poço aqui. Esse poço ele funciona da seguinte forma. Toda aquela parte subterrânea ali é o subconsciente. E toda a parte do baldinho que você traz lá para cima é a sua consciência. Então nós temos um mar de estímulos no nosso subconsciente. No subconsciente é onde está armazenado toda essa gama de influências do meio. E a gente traz para o nosso consciente uma pequena parte desse baldinho. O que acontece na maioria das empresas é que não é gerenciado esses estímulos do subconsciente. Então, quando você traz esse baldinho, você tem que dar a sorte do cliente buscar os estímulos que você quis.
O que a gente vai fazer daqui para frente, depois dessa aula? O que a gente vai fazer agora, depois dessa aula? A gente vai gerenciar os estímulos que a gente vai colocar lá embaixo. Lá embaixo. Para quê? Para que a probabilidade que esse cliente busque esse baldinho de estímulos seja muito maior dos estímulos que eu gerenciei. Então eu vou começar a cuidar da luz, eu vou começar a cuidar da água que eu sirvo, eu vou começar a cuidar da temperatura do ambiente onde ele está, eu vou começar a cuidar a maneira como ele é atendido na minha loja, eu vou começar a cuidar todas as condicionantes que ele valoriza de alguma forma, e eu vou colocar isso no seu subconsciente. Quando ele for trazer isso, ele vai trazer dali para o seu poder de decisão, que a gente viu que é instantâneo praticamente, os requisitos que eu já gerenciei. Então nós é que temos que pensar o que está sendo colocado nesse armário, e não a roupa que ele vai usar. Certo? Então como é que funciona isso? Isso são conexões neurais, né, que por memória associativa vão buscando essas condicionantes e te dando uma solução. O que na escola você aprendeu como sinapses. Né? Obviamente a gente não vai entrar aqui de como funciona uma sinapse, mas é através das sinapses que o seu cérebro conecta o mundo à sua volta, percebe o mundo à sua volta. Então quanto mais requisitos eu der geridos, mais ponto para você. E aqui, por final, é um neurônio. Né? Quando a gente aprende na escola que os dois neurônios se ligam e eles se conversam, isso não acontece, na verdade. Isso é um desenho, isso é uma estrutura ilustrativa. Isso aqui é o que realmente acontece no nosso cérebro. É um neurônio com milhares de conexões de outros neurônios. Ou seja, para o nosso cérebro conseguir, em tempo real praticamente, conseguir perceber todo o ambiente à nossa volta, são milhares e milhares de conexões a todo o segundo. Então, ou seja, eu tenho que facilitar a vida das pessoas e não piorar. Né? Então, fica aqui a dica para que vocês consigam, de alguma forma, trabalhar as questões da neurociência aplicada ao negócio, entendendo o cérebro, entendendo o sistema nervoso, como a gente capta as informações, gerenciar melhor a sua volta, o seu negócio à sua volta. Qualquer coisa, eu estou à disposição no meu Instagram, né, que é o canal que eu mais uso, o @neuroexpert. Espero todos lá e fiquem bem à vontade para mandar perguntas aí, e adorei estar com você. Muito obrigado novamente, Expo Cascais, pela oportunidade. Obrigado, nosso professor. De facto, é um tema extremamente importante e cada vez mais está... Eu acho sinceramente que é mais complicado agora, nesta altura que estamos em casa, trabalhamos a partir de casa. Acho também uma questão importante como é que as pessoas em teletrabalho conseguem aplicar isto, visto que não veem o cliente, não sentem o cliente, não... Estas partes sensoriais estão muito mais limitadas. Portanto, como é que os nossos espectadores conseguiriam, de facto, melhorar? Porque, quer dizer, é impossível ser fantástico. Mas Sim. como é que conseguiriam melhorar esta experiência e a forma de agradar os seus clientes? Sabe que muitas vezes uma ligação pode ser importante, um e-mail carinhoso pode ser importante, um e-book que você gera, que você manda para esse cliente pode ser importante, um test drive que você manda o carro para casa desse cliente, ou alguém leva esse test drive. Você compra uma torta, por exemplo, você ganha ali mais alguns docinhos de brinde, você manda um rostinho bonitinho, agradecido, personalizado com um bilhete. Isso tudo são estímulos que agregam, sabe? Eu dei muita mentoria nessa pandemia com as equipes que estavam em casa, que estavam com medo de perder o seu emprego, que estavam receosos quanto à volta, como é que vai ser. Então, quer dizer, o que o gestor pensou? Gente, essas pessoas não vão perder os empregos, vamos reunir todo mundo numa sala e vamos explicar como é que funciona a ansiedade, vamos explicar como é que funciona esse medo, que todo mundo está sentindo esse medo. Então, quer dizer, naquele momento mais crítico, você conseguir reunir a sua equipe, e ali ficou um ambiente bem saudável, porque todas riram, se divertiram, sabe? Pô, você não faz a barba mais, sabe? Pô, agora é dia de pijama, isso é um pijama, sabe? Então, quer dizer, minimiza aquele impacto emocional. Sim. De que você fica predizendo coisas, ou seja, que quando eu voltar vai acontecer isso, quando eu voltar vai acontecer isso. Então, você vê ali que não. Né? Então, a gente consegue explicar outras questões. Por exemplo, eu dei uma mentoria certa vez para uma rede de supermercados, que a segurança do supermercado também estava tensa, então reagia de forma mais agressiva. Então, para você ter uma ideia, teve um caso de um colaborador da empresa que se indispôs com um cliente que não queria usar máscara dentro do supermercado, e ele saiu da loja e furou os pneus desse cliente. Entende? Então, assim,
bocadinho o RH mais, mas pronto. Pois é, o RH foi perguntar por que você fez isso? Aí ele disse, não, que onde ele morava as coisas se resolviam assim, você perde a educação comigo, eu perco o respeito com você. Pois. Então, quer dizer, é entender de onde veio também aquela pessoa, como ela reage e como é que você transforma os processos internos ou acompanha mais determinados tipos de pessoas para que isso não aconteça. Para que situações não aconteçam. Entende? Causas trabalhistas, acontece muito isso. Às vezes a pessoa sai da empresa e não está triste com a empresa, está triste com a pessoa específica. Então, eu vou colocar na justiça, eu vou pedir porque eu não gosto dele, entendeu? Sim. Poxa, como acontece esse tipo de situação, sabe? Acontece muitas vezes. Exato. Tenho aqui mais uma questão. Na medida em que vou fazer um bocadinho de advogado do diabo. Bora lá. A questão dos produtos e do marketing, da publicidade, agora utilizarem uma série de experiências sensoriais. Quer dizer, nós olhamos para uma Coca-Cola e sabemos perfeitamente o que é que a Coca-Cola cheira. Ou outra marca, não, quer dizer, não estamos aqui a fazer publicidade. Mas não será um bocadinho, porque as próprias agências de publicidade e as próprias marcas tentam chegar a uma parte em que passam para o outro lado o próprio cheiro, a própria forma, o barulho que faz a abrir, o gás a sair. Sim. Isso não será um bocadinho imoral no que toca a um abuso que se calhar passa de persuasão a manipulação? Então, aí depende muito da forma como você enxerga isso, tá? Por exemplo, uma pesquisa que foi feita com caixas de cigarro, mostrando aquelas pessoas toda cheia de doença atrás das caixas de cigarro. E o que se imaginou com aquilo? Que, obviamente, vendas de cigarro fossem diminuir. E por que não diminuiu? Porque na cabeça da pessoa que fuma, aquilo lembra o cigarro e dá o efeito contrário. Quem não fuma se afasta mais. Então, ou seja, você não conseguiu diminuir a venda de pessoas que fumam por causa de uma publicidade negativa, mas você lembrou ela do cigarro, entende? Então, o vício no nosso cérebro, ele não funciona de uma forma racional. Então, quando você toma, vamos lá, Coca-Cola, ou come McDonald's, enfim, não falando das marcas, porque todo mundo tem a liberdade de escolha. O que nós temos é a liberdade de escolha. Então, você é influenciado por algo, mas quando você tem a informação sobre aquele algo não é tão bom para a sua saúde, ou você tem a opção de escolher. Né? Então, assim, o que a Coca-Cola faz, o que o McDonald's faz, é bater uma foto bonita do seu produto e persuadir você. Agora, quando você abre a caixinha, que você vê que aquele sanduíche não é exatamente o que está ali, você sabe que aquilo vai acontecer. Sim, então, assim, você não é enganado a ponto de vender algo que não exista. Né? Sim, lá está, fomos enganados a primeira vez. A partir daí... Então, mas assim, a recompensa compensa, entende? É exatamente isso. Então, assim, quando a recompensa compensa, a culpa não é da publicidade, a culpa é sua, que se entregou àquela recompensa. E tá tudo certo, né? Sim, então, assim... ambas as partes estão Houve agora um case brutal do Ronaldo tirando a Coca-Cola da frente e colocando a água. Poxa, isso... Um simples ato desse mexeu com a bolsa de valores da Coca-Cola. Então, assim, quer dizer, é uma posição dele em relação àquele tipo de produto. Mas quantas pessoas pensam diferente, entende? Claro, obviamente. Então, assim, tudo que a gente faz hoje é parte do nosso livre-arbítrio. Por isso que nós temos o nosso neocórtex, que é responsável pela nossa vida. Então, por exemplo, você quer fazer uma dieta, por exemplo. O simples fato de você pensar num junk food, o seu cérebro já libera dopamina. Ele já te dá prazer. É você que diz... Esse prazer eu não posso, porque eu tenho planos. Entendeu? Claro, percebo. Bem, não sei se quer dar alguma última nota para fecharmos aqui. Não, eu só tenho a agradecer, Antônio, só tenho a agradecer, poxa, a sua disponibilidade. Tenho a agradecer de novo a organização da Expo Cascais, que é sempre extremamente gentil e aceita muito bem esse tema. Tenho que agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, que mandaram as perguntas, que de alguma forma interagiram. Tenho que agradecer também a todo mundo que queira me procurar lá no Instagram e trocar uma ideia. E eu vou mandar esse material para vocês também. Tem muito material interessante lá também. Então, convido a todos a nos juntarem a mim lá no Instagram, @neuroexpert. E qualquer dúvida, estou também à disposição para ajudar no que tiver ao meu alcance. Sim, senhor. Obrigadíssimo, professor Alexandre. Bem, então vou, de facto, dar fim a este webinar. Agradeço em especial ao nosso orador, ao professor Alexandre, aos espectadores aí em casa, no carro,
onde quer que estejam, são muito bem-vindos, obrigadíssimo, continuem connosco, vamos ter mais sessões, tanto no dia de hoje como no dia de amanhã, durante o Congresso, portanto mantenham-se connosco e muito obrigado. Muito obrigado.